Fala galera, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre nutrição, hipnose, como é que essas coisas podem se ajudar a funcionar juntos, qual é a importância de uma alimentação saudável, como é que a hipnose pode ajudar você nesses processos de mudança de hábito, de comportamentos. E a nossa live hoje é com a Sâmia Rocha Alves, nutricionista. Manda essa live aí pra galera, curte, compartilha. Nós vamos deixar esta live salva e eu vou chamar a Sam aqui pra gente bater um papo sobre hipnose, sobre nutrição, sobre hábitos alimentares, comportamento. Finalmente consegui marcar esta live com a Sâmia, que é uma pessoa muito ocupada, né? Sempre que eu faço as lives, ela tá por aqui, ela aparece para dar um alô, e eu sempre, para quem não sabe ainda, a Sâmia é nutricionista, a melhor, olha ele mandando aí que ela não merece. E hoje, o Kim aí também, nosso parceiro de PMR, nosso projetinho aí da galera. E a gente vai bater um papinho aí sobre hipnose, nutrição, como é que essas duas áreas podem te auxiliar e como uma pode influenciar na outra. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui, essa live vai ficar gravada, mas mesmo assim é legal para a galera que está participando agora poder fazer perguntas, tirar dúvidas e como é que essas duas áreas, para saber, né, como é que essas duas áreas podem aí se auxiliar aí, tá bom? Então, com vocês hoje aqui, Sâmia Alves, nutricionista, a melhor nutricionista, ao puxa-saquismo. Finalmente eu consegui chamar ela para bater esse papo. E para começar aqui, Sam, se apresenta aí para a galera, fala quem é você, qual é o seu trabalho. Tem um povo aí que já segue a gente, já acompanha o nosso trabalho no PMR, mas provavelmente vai entrar umas pessoas aí que não te conhecem. Mas... Bom, vamos lá. Um beijo aí para os meus pacientes. Eu já vi 2, mas assim, eu não acompanhei direito. Se eu olhar embaixo, eu não consigo olhar direito para frente. Quem não me conhece, eu sou a Sâmia. Eu sou nutricionista, trabalho com a nutrição funcional, já tem aí uns bons anos, né? Da nutrição funcional tem um pouco menos, deve ter uns 4 ou 5, mas como nutricionista já tenho 10 anos formada, né? E sempre atendendo. Então tem caso para mais de metro. E hoje a gente vai acabar mostrando a interação, como a gente já faz no projeto com os meninos, né? De terça-feira. A gente vai acabar só fechando um pouco mais o círculo, mas a gente vai acabar falando sobre o quanto as profissões juntas agregam. Eu estava conversando isso hoje até com os meninos, eu falei assim, eu enrolei demais para fazer essa live com o Rafa. Falei para os dois. Mas assim, eu falei para eles que o quanto a gente sozinho não anda. A gente anda, mas assim, não é a mesma coisa, né? Cada um vai segurando o outro e a gente vai todos em prol do paciente. Então, do paciente, do cliente, aí cada um chama de um jeito, né? A gente já chama diferente um do outro. Eu diria que a gente vai fazer mais uma discussão de caso, né, do que outra coisa, mais para mostrar o quanto as profissões se agregam, né? Todos sempre em prol do paciente. E acredito que seja isso. Vai ser mais esse o nosso objetivo de hoje, né, Rafa? Exatamente. Na verdade, a gente vai bater um papo aqui, a ideia é essa, é juntar essas informações, porque tem muita gente que não sabe, né, como que todas essas profissões juntas se agregam. Porque tem muita gente que, às vezes, encontra dificuldades na hora que vai ter que trabalhar numa questão de um novo plano alimentar. As pessoas têm dificuldade nessa mudança. E hoje a gente vai mostrar para vocês aqui como a hipnose pode auxiliar essas pessoas, como muitas vezes a questão não é só a mudança de hábito, mas tem muitas vezes outras questões emocionais, muitas vezes por trás disso tudo, e a gente vai juntar essas duas informações aqui. Bom, como eu sei que tem muitos pacientes aí da Sâmia, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, sou Roy, sou hipnoterapeuta, trabalho aí com a hipnose clínica em diversas áreas, não costumo atender não tenho muitos clientes relacionados à questão alimentar, porque tem muitos hipnotistas por aí que eles trabalham diretamente, vamos dizer assim, com esse público, né, que está procurando fazer dietas, mudança de plano alimentar e tudo mais. Acho que até uma coisa que é legal a gente trazer aqui é a diferença das pessoas que estão buscando a nutrição somente para emagrecimento, porque tem muita gente, né, que quer fazer isso. A gente vai falar aqui que essas coisas, apesar de se ajudarem, essas ferramentas, não existe milagre, tá? Vamos falar de tudo isso aqui. E também como elas podem se complementar para te ajudar de fato.
Para começar, Sam, diz uma coisa. Você que está trabalhando como nutricionista há 10 anos e agora começou a trabalhar mais com a nutrição funcional, vamos dizer assim, tá? Ó, acho que sua mãe quer participar aqui da live. Ela mandou uma Fala pra ela que solicitação. não. Pô, agora não. Daqui a pouco. Qual é a principal mudança nessa especificação da qual você está trabalhando, vamos dizer assim? Você disse que está trabalhando há quanto tempo com a nutrição funcional? Acho que uns 4 anos. O que mudou aí para você trabalhar mais especificamente? Explica um pouquinho para a gente o que é a nutrição funcional, como é que você está fazendo o seu trabalho agora aí para a gente entender melhor essa parte. Olha, essa é uma coisa que eu explico sempre para os pacientes que me procuram, a diferença da nutrição convencional, vamos chamar assim, para a nutrição funcional. Então, assim, jamais desmerecendo a nutrição convencional, porque se não fosse ela, eu não teria feito a minha pós-graduação na funcional, mas a gente tem um olhar diferente para o paciente, né? Então, como eu sou muito dos exemplos, eu prefiro dar um exemplo. Então, o paciente vem para mim com uma queixa de perda de peso. Então, na nutrição convencional, eu vou focar na perda de peso que ele veio buscar. Quero perder 5, 10, por aí vai. Então, é isso que eu vou tratar do meu paciente. Agora, na nutrição funcional, a gente tem que ter um olhar maior. Que nem hoje eu já recebi exame de paciente, um paciente novo que eu comecei essa semana com ele. Eu já recebi exame, porque não adianta só... Tá, é perda de peso, beleza. Mas você tem queixas? Você dorme bem? Você acorda descansado? Ou você dorme, sei lá, 12 horas e acorda, parece que passou um trator por cima. Eu tô ótimo, só quero uma perda de peso. Tá, mas seus exames estão ok? Como que tá essa questão? Eu tenho, sei lá, eu tenho rinite. Tá, a rinite pode parecer uma coisa boba, mas a gente também consegue agregar para o paciente, talvez não que vá curar, porque a gente não pode dizer uma coisa dessas, mas eu posso ajudar a ter menos crise, por exemplo, né? Essa galera que a sinusite, essa mudança de tempo que está tendo agora, que teve hoje, de ontem para hoje, a sinusite ataca assim a milhão, né, do pessoal. Então, se eu conseguir estruturar a alimentação de um jeito melhor, talvez o paciente não tenha essa montanha-russa aí nos sintomas, né? Então, a gente foca muito em sinais, sintomas e exames. Então, às vezes, a queixa é perda de peso, mas que nem, por exemplo, a paciente dessa semana, a queixa de antes de ontem, a queixa foi perda de peso. Quando eu descobri as doenças que ela tem, que ela já está acostumada, já estou acostumada, eu sei que é assim, enfim, eu falei, olha, desculpa, eu vou focar eu sei que a sua queixa é perda de peso também, mas eu vou ser obrigada a focar nisso aqui. Porque essa patologia, se eu não cuidar dela, isso pode estar desencadeando tudo que está acontecendo com você. Então, às vezes, não é só a perda de peso. Eu estou focando na perda de peso, que é o mais comum. É mais difícil ver um paciente com procurar ganho de peso. É bem mais difícil. Eu mesma não tenho, eu só tenho perda de peso. Então, a nutrição funcional, ela te vê num olhar maior, né? A gente consegue ver não só a queixa principal, mas talvez o porquê que a pessoa não está conseguindo perder peso. Às vezes não é só a questão da matemática da nutrição. Vou fazer um plano alimentar, você consome 2.000 calorias, eu vou baixar para 1.500 e você vai perder peso. Não é assim. Às vezes a questão da tireoide dela que está disfuncional pode fazer toda a diferença na hora que eu for fazer o plano alimentar para perder de peso. Eu posso colocar, sei lá, pouquíssimo de caloria. Se a tireoide, por exemplo, estiver disfuncional, né, ela não estiver funcionando corretamente, esquece, você não vai perder peso. Você não vai perder peso. Então, assim, o olhar da nutrição funcional, na minha opinião, é lindo por causa disso. A gente vê todo o resto, né? Não é só isso aqui. É muito maior do que isso que a pessoa vem te trazer. Então, é isso. Para quem não conhece a nutrição funcional, esse é o amorzinho. Legal. Então, assim, de uma forma resumida, o JC falou aqui que ele pega uma pizza inteira, corta 8 pedaços, empilha em uma, para imaginar que tá comendo só um. Super válido, né? Claro. As nutripira. Aí depende do objetivo. Depende do objetivo, tá vendo? Até isso tem objetivo. Então, resumindo, a nutrição funcional ela vai um pouco além da questão da perda de peso. Você vai avaliar exames, vai fazer sempre o trabalho já
em conjunto também com com o médico, com outras áreas, para poder diagnosticar mais coisas, inclusive, aí pelo visto, a questão de outras, talvez, sei lá, doenças ou até disfunções que possam decorrer de qualquer processo, mas que a alimentação possa minimizar isso, então. Minimizar danos e talvez otimizar outras coisas. Perfeito. Legal, porque indo na mão disso que você falou, eu achei legal a importância de você fazer essa análise dos exames, porque aí o lance todo, muitas vezes, quando você fala, por exemplo, de tireoide, que é o que regula aí boa parte, né, dos nossos hormônios, muitas dessas questões, às vezes, estão relacionadas a questões emocionais também. Então, a pessoa trabalhando questões emocionais, automaticamente ela passa a ter, não vou dizer uma total funcionamento perfeito da tireoide, porque aí vai ter que analisar a parte fisiológica também, mas ela consegue muitas vezes ajustar certas questões que melhoram essa liberação, vamos chamar assim, de hormônios e, consequentemente, para que ela tenha, não sei, para que ela possa contribuir também para a parte alimentar, né, de alimentação dela, também ajude nesse equilíbrio, né? Ou seja, já começa a trazer aqui uma questão também emocional, que influencia na fisiologia, somada com a alimentação, para fazer rodar esse ciclo melhor ainda. Sim, com certeza. Legal. Assim como eu falo que a minha profissão, ela é metade com atividade física, né? Então, perda de peso ou ganho de massa, por exemplo. Se não tiver o treino, Sim. Você vai chegar até um certo lugar. Você não consegue mais do que isso. E a mesma coisa eu posso dizer com a psicologia, posso dizer, no caso, com a hipnoterapia, porque, assim, se não tiver... eu vou dizer que eu nunca fiz essa conta, mas eu diria que 100%, de 100% dos meus pacientes, se eu tiver, sei lá, 3 que fazem algum tipo de tratamento de terapia, nossa, é muito. Isso faz toda a diferença na hora do resultado do paciente. E como ele lida com as mudanças que eu estou sugerindo. Né? É por isso que as profissões elas se agregam tanto. Então, assim, às vezes, por mais que seja essa questão, por exemplo, é que a tireoide, o buraco é mais embaixo. Mas vamos usar a da tireoide, vamos usar a da minha paciente dessa semana, que ela veio com um episódio de fibro e depressão. Na hora, eu quis te dar para ela o seu telefone. Eu preciso até conversar com ela sobre isso. Porque, assim, se eu não tratar a fibro, ela não vai melhorar a depressão. E se ela não tratar a depressão, ela não melhora da fibro. E os dois com a perda de peso. Que tem a perda de peso também, né? E ela não tem só essas questões, tem mais coisas. Mas assim, se eu não conseguir agregar, ela não faz tratamento com nenhum tipo de terapia. Não esse que eu preciso. Né? Que isso vai ser um processo que eu vou conversar com ela com certeza, porque vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Talvez não pela questão do tratamento em si, né, do resultado que ela vai ter no que ela busca. Mas talvez ela vai abrir mais vamos dizer assim, ela vai abrir mais a mente, tá mais sugestionável a fazer as mudanças, por exemplo. Então talvez ela fique mais, vai ser mais fácil, aberto. Entendeu? E é legal que você, pelo que você está falando também, então a nutrição funcional, no fim das contas, ela acaba sendo também, como você faz uma análise mais, vamos dizer assim, faz um mapeamento maior, você consegue também já ali, pelo menos, identificar, né, traços de questões emocionais envolvidas ali, né? Claro. Isso é muito, muito legal. E tocando nesse ponto, inclusive, como você falou, a própria fibromialgia, a gente entende que, não só ela, como outras questões também, algumas outras doenças aí, elas estão muito ligadas a questões emocionais. Inclusive porque quando chega pra gente aí um diagnóstico de pessoa com fibromialgia, ninguém tem, não tem uma origem específica daquilo. Às vezes, fisiologicamente, ninguém consegue identificar uma origem. Aí, quando você vai ver, existe uma questão emocional forte. E, às vezes, muito atrelada à depressão e tudo mais. Trabalhando essas questões emocionais, olha como uma coisa, né, entra naquilo que você fala sempre, que é a sinergia, né? Trabalhando a questão emocional, a pessoa passa, por exemplo, a deixar de sentir dor. Isso já é um alívio gigantesco. O fato dela não sentir dor começa a trazer uma sensação melhor e talvez até uma facilidade para ela buscar qualidade de vida melhor, né? E daí, uma vez que ela está deixando de sentir dor, ou no caso, se ela também tem a depressão, trabalhou a questão da depressão, ela
se livra daquela sensação, né, de estar sempre ali para baixo, angústia, né? poço, da angústia, exatamente. O que ela passa a ter? Às vezes, essa mudança de percepção de como ela enxerga a vida e como ela vivencia a experiência de vida dela, passa a fazer com que ela talvez tenha mais facilidade e mais motivação para reforçar isso daí com uma alimentação melhor, exercícios. Isso pode ajudar, né, trabalhando nessa questão emocional, para ajudar ela a entrar nesse ciclo de mudança de hábito, que não vai facilitar só a questão emocional, mas também a alimentação, exercício físico e tudo mais. Inclusive, isso é muito legal, então, da parte da nutrição. E aí, já fazendo um contraponto, um gancho com você, eu também recebo uma série de clientes que, no meu caso, eles têm necessidades de querer mudar de hábito, mas existem tantas outras questões emocionais anteriores que eles não conseguem nem primeiro dar conta de se manter ali do jeito que eles estão se mantendo, vamos dizer assim. E muitas vezes eles querem mudar os hábitos alimentares, parar, sei lá, de fumar, os vícios e outras coisas para passar a fazer exercício, e a gente sabe que essa mudança não é do dia para a noite. Mesmo acredito eu que a mudança no plano alimentar, quando você estabelece um plano alimentar, você também entende ali, ou acredito eu, não sei, você vai falar melhor pra gente, que a mudança ela não vai ocorrer repentinamente. Falando do lado emocional dessa questão de mudança, ela não acontece do dia para a noite, porque nosso cérebro já está num funcionamento habitual ali, que ele tem dificuldade em fazer essa mudança brusca, uma vez que ele adaptou esse funcionamento automático para economizar energia, justamente. Ele não se importa se está gerando outros problemas. Comer aquela quantidade de comida ou aquele mal-estar daquele jeito está gerando outros problemas. Ele adaptou, você está funcionando de forma automática, não importa se o resto está quebrando. Então, trabalhar a questão emocional para parar de rodar aquele, entre aspas, bem entre aspas aqui, aquele programa automático que está causando outros males. Entrar com o plano alimentar, e aí aqui, quando você, vamos supor, que resolveu a questão emocional, entrou com o plano, a pessoa ainda vai ter um tempo de adaptação desse plano. Como é que funciona, como é que você enxerga, como é que você vê aí nos seus casos práticos, essa questão da adaptação do plano alimentar? Não adianta, né? Assim, a gente não muda de hábito de um dia para o outro. É que nem parar de fumar. No dia seguinte, até tem, né? Aqueles que falam assim, amanhã eu não fumo mais. Mas assim, não sei há quantos dias isso dura e se de fato eu não conheço ninguém que foi assim. Mas a gente os hábitos não são assim, de um dia para o outro. É um processo, como tudo na vida, é um processo. Sim. Então, por isso que os meus pacientes que eu atendo uma vez, e os meus pacientes que passam comigo num acompanhamento, o resultado é completamente diferente, né? Você ter você já deve ter percebido isso também com as suas consultas avulsas, né? A diferença que o paciente traz, a demanda e o retorno, porque o retorno acaba sendo diferente, né? Sim. É completamente diferente, né? Então, assim, a mudança de hábito, cada um pode colocar como pegar um exemplo próprio, né? Eu sempre conto essa história. Para eu tirar o açúcar do café, não foi de um dia para o outro, porque as pessoas me vêm tomando e falam, nossa, que legal, eu queria ser que nem você. Eu falo, então, foi um processo, foi um processo. Eu experimentei o adoçante uma vez. Eu achei horroroso. Eu falei, eu não tomo isso aqui nunca mais com esse adoçante. Eu nunca vou esquecer. O adoçante era do Jorge, peguei do Jorge, lá de baixo, lá na sala. E aí eu falei assim, não vai dar, vai ser na raça mesmo. Então, assim, no começo, eu tomava fazendo careta. E foi, eu tomava com açúcar, né? Aí fiz esse processo. Aí eu devo ter, olha, eu falo que eu demorei uns 30 dias. Eu devo ter demorado por aí, uns 20, 30 dias. Até que hoje eu tomo assim, como se eu estivesse tomando água, né? Pra mim é normal. Não tem por que fazer uma careta, porque é normal. O paladar acostuma, o corpo acostuma, a gente acostuma, né? Tudo depende do quanto você está disposto a se empenhar naquele seu objetivo. O meu objetivo era parar de tomar café com açúcar. Então foi o que eu fiz, né? Então, assim, o plano alimentar, ele não vai ser... Tem gente que consegue, né? Eu tenho um paciente, eu não sei se ele tá aí ainda, mas o que eu pedi, ele tá fazendo. Tá fazendo bonitinho, né? E não é só ele, não. Eu tenho outras pacientes, uma que eu atendi essa semana, ela tá fazendo lindamente. Tá tendo um retorno que ela tá vendo a diferença, né? Então, assim, tem paciente que segue a risca e tem paciente que não segue. E tudo bem, cada um sabe o seu jeito de lidar com as coisas. Mas é um processo, né? Então, assim, às vezes leva tempo para você se adaptar com as coisas. Às vezes você tem que se adaptar primeiro com
uma refeição, acostumou, a outra você começa a ajustar e por aí vai, né? Então, assim, é Sim. isso, são ajustes. A gente tem que ir fazendo, criando a nossa própria rotina. E como tudo, Sim. tem que ter ajuste, né? Normal, faz parte. Mas quando, não sei se você vai lembrar, mas assim, que eu te falei que teve um paciente que é meu, você atendeu meu Uhum. paciente, e assim, ele estava vindo com uma demanda, e aí quando ele Sim. passou com você, você lembra dessa história? Quando ele Lembro, passou lembro. com você, ele veio assim, parece que veio assim, ó, nossa, sabe? E aí ele veio muito mais aberto, predisposto às mudanças. E ele começou a mudar as outras coisas. Então, assim, ele só Ah, precisava legal. de um empurrãozinho. E ele teve um empurrãozinho por outros motivos, né? E Sim. acabou que isso esbarrou na alimentação, na atividade física e por aí vai. Então, às vezes um empurrãozinho que a terapia vai dar, né? Sim. Que vai fazer toda a diferença, né? Então é Exato. isso. É por isso que a gente agrega Legal. uma na outra, né? Esse é Com o ponto. certeza, com certeza. Ó, tem uns comentários aqui. A Eliana falou do. Oi, Eli, Que eu não tudo consigo bem? ver Ela mais. falou do estresse do dia a dia. Isso influencia. O estresse do dia a dia influencia não só na questão de alimentação, comportamento, emocional, e aquilo que a gente fala que uma coisa repete na outra. Às vezes tem muita gente que, por excesso de estresse, acaba descontando, por exemplo, no excesso de alimentação e alimentação ruim, né? Não faz nem para descontar, pelo menos, uma alimentação que é um pouco mais, sei lá, Não, saudável. isso não Então, acontece. não tem, a pessoa não vai, né? Eu tô estressado, vou comer 42 maçãs aqui, que não é bom, mas Não. pelo menos, né? Mas sempre não vou comer uma pizza, vou encher a cara, vou fazer alguma coisa que não pode. Ó, a Samia falou, a gente vai falar do estresse aqui, eu vou voltar, só vou ler os comentários que tem aqui. Fundamental ajuda do nutricionista, pois eles nos ajudam a fazer essa mudança, essa readaptação de uma forma muito tranquila, sutil e sem sofrimento. E o que eu acho mais interessante além disso é que, gente, o nutricionista, ele, igual a Samia está falando, ela vai avaliar seus exames, a sua rotina, outras questões emocionais para trazer ali dentro da sua realidade essa mudança, esse plano alimentar que faça sentido para você. É personalizado, é o que eu falo, por exemplo, da hipnose. A gente vai trabalhar no processo que faça sentido para a pessoa. Tem que ser personalizado. Não adianta generalizar tudo e vai servir para todos, né? Por isso que você sempre fala nos vídeos da PMR que as dicas de alimentação generalizadas é complicado de É fazer complicado. nessa. Deixa eu pegar duas coisas que você falou. Primeiro, que não pode. Não tem essa de não pode. É uma coisa que a gente tem que começar a mudar na nossa fala, Uhum. nós nutricionistas. Não é que não pode. É que pode não ser o ideal. Né? Sim. Falar pode, não pode, lembra demais aquele quadro da Zorra. E aquilo ali, nossa, aquilo ali foi terrível na época que saiu, porque, gente, acabou com a gente. Mas não é pode, não pode. Depende, o seu objetivo é o quê? Então, assim, isso pode ser que te dê um degrau a mais no seu objetivo e pode te trazer 3 casas para trás. Né? Tudo depende do seu objetivo. Que outro que você falou? Não, não lembro. Da individualizado, sim, é importante. Porque, assim, qual que é o ponto, né? É o que eu tento focar até no meu Insta. Não adianta eu chegar dando um monte de dica. Odeio essa palavra. Odeio essa palavra. Isso não é dica. Não dou dica nenhuma. Se não é dica, vem conversar comigo. Não é dica. A questão eu acho que tem que tirar dúvidas, né? Então, assim, esclarecer Uhum. dúvidas e talvez orientar. É diferente. Então, esse que é o ponto. E deixa eu aproveitar o Legal. gancho, falando da Pode falar? Eli. Eli, presta atenção que Uhum. eu ia te falar hoje no áudio e eu pedi pra você entrar. O suco detox, o que acontece com o suco detox? É assim, ó, não adianta a gente tomar um suco detox achando que ele é detox, porque ele pode ser até detox para um horário. A nossa alimentação ela tem que ser detox o dia todo, porque é uma carga de Uhum. toxinas que a gente ingere às vezes pelo plástico, que os meus pacientes estão cansados de ouvir falar do plástico, pela cápsula Sabendo. de alumínio do café, pela cápsula de plástico do café, do chocolate, por conta do desodorante que tem alumínio e por aí vai. Né? Então, assim, são mudanças que a gente tem que fazer para tirar as toxinas e acrescentar nutrientes. Então, nem sempre o detox, a gente às vezes pode dar um empurrãozinho sim fazendo uma dieta detox. Só que a dieta Uhum. detox é o dia todo, não é uma refeição, não é um horário, não é um suco que salva a vida. E quem tem Perfeito. problema de tireoide, não tome suco detox achando que tá fazendo milagre, porque não funciona. É isso que eu tenho pra dizer. Por isso que existe o plano, né, para analisar toda a cadeia de processo.
Sim. Ó, a Dani mandou aqui, verdade, Sam, levei 4 meses para tirar o açúcar totalmente do café. E é um caminho sem volta mesmo aqui. A Priscila falou aqui também. Ela estava falando aqui do meu filho, simplesmente toma açúcar toma café sem açúcar. Não foi um processo, claramente não puxou a mãe. Tem gente que tem essa facilidade, para mim foi meio que assim, então. Ou seja, ele puxou o tio, na verdade. Porque eu também, eu não tomava café há muitos anos por conta de açúcar, me fazia mal. E aí, quando eu fiquei 10 anos sem tomar café, o dia que eu fui tomar um café sem açúcar, eu falei, nossa, isso é bom. Por que a pessoa põe açúcar no café, né? Aí ele mandou mais aqui, ó, eu fiz uma decisão há 12 anos atrás, não tomar café após uma consulta com um neurologista, e desde então, agora aos 37, nunca mais tomei. O detalhe, eu era viciado em café. Os excessos podem levar muitas vezes a isso, e para qualquer coisa, né? Qualquer tipo de alimento. Com certeza. Excesso de tudo faz mal. É de água. Edu Gomes mandou aqui, ó. Eu parei porque a Samia mandou e porque acabou o açúcar 2 dias depois. Um ótimo motivador aí, ó. Não precisa nem sair para comprar, um dinheiro a mais que você economiza. Show de bola. Se não vai pelo hábito, pelo plano, vai pela economia, né? É o que eu sempre falo. Outro aqui. Acho que dependente do estímulo, minha nutricionista me orientou sobre os malefícios de uns embutidos. E eu decidi não comer mais também. Talvez seja fácil para mim, eu sou bem decidida. Legal. Se você já tem essas facilidades de mudança de hábito, isso ajuda muito. A Lê tá por aí. Com certeza. Dani mandou aqui que toda nutricionista é brava. Olha, toda eu não sei, mas a Sam... É verdade. Também te ama, ela mandou aqui. Isso foi para você, certeza. E pegando esse gancho que você falou também da questão da mudança, né, do plano alimentar, e que às vezes o plano depende de uma mudança, sobre o empurrãozinho. A gente vê que muitas vezes na terapia, a própria questão emocional desencadeia esse tipo de hábito, né? Ou, é que a gente fala, não dá para saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas às vezes o mau hábito gera também. Porque a gente sabe que tem questões neurológicas e também de alimentos que, dependendo da sua fisiologia, pode começar a desencadear um desequilíbrio de hormônio que vai causar uma depressão. Então a depressão não é só, estou angustiado, estou mal, estou chateado. Às vezes a sua alimentação, a sua rotina, sua rotina de sono, a falta de exercício, tudo isso pode juntar a parte fisiológica e começar a gerar um problema emocional. E às vezes esse problema emocional vai desencadear numa alimentação ruim. Olha que doido. Pode vir de qualquer parte. Mas a questão é, muitas vezes quando um cliente chega para mim na terapia, e às vezes ele tem alguma questão, às vezes não chega nem a ser da compulsão, por exemplo, por alimentos, mas ele tem hábitos tão ruins que tudo isso é uma coisa ruim. E aí, assim como você solicita os exames, faz a anamnese no sentido de verificar também essas questões que estão além só da questão alimentar, eu faço isso e às vezes eu sempre indico para esses meus clientes, para a maioria deles, olha, eu não sei como está a sua alimentação, mas procure se alimentar melhor, claro, com a ajuda da nutricionista. Se você não faz exercício, procura fazer exames para ver se tem alguma questão que você precisa trabalhar fisiologicamente, mas faça exercício, porque tudo isso muda a sua rotina. Tem casos, foi o Link que me contou uma história de um outro professor dele, que atendeu um caso assim, que o menino tinha um sono péssimo, só comia lanche, só comia porcaria, dormia, varava a madrugada só jogando, não tinha atividades rotineiras que geravam para ele aquele senso de propósito, era só videogame o dia inteiro, aí à noite virava a madrugada jogando, no outro dia dormia até tarde, aí acordava, comia tudo fora de horário, mal, dormia mal, foi virar aquela rotina. Aí o menino começou a ter alucinação, né? Começou a ver coisas, ouvir vozes e vozes pedindo para fazer coisas. Quando foi para o psiquiatra, já identificaram lá que ele tinha esquizofrenia. Foi trabalhar com esse outro rapaz, que era um cara que trabalhava com hipnose, PNL também. E aí ele, antes de fazer um processo, só de entender a história, ele recomendou para esse rapaz, falou assim, vamos mudar essa rotina. Você vai começar a comer comida nos horários certos, procura nutricionista, café da manhã, arroz, feijão, tal, vai dormir de noite ainda que você não esteja acostumado, muda essa rotina, procura atividades de exercício que vão te gerar um senso de propósito primeiro, antes da gente fazer o tratamento. Faz isso uma semana, depois a gente conversa. Chegou no final da outra semana, o rapaz falou, as vozes foram embora. Comecei a me alimentar um pouco melhor. Claro, como é que a pessoa não vai ter alucinação se ela não dorme direito? Não sabe nem o que é sono, o que é meio sono, o que é estar acordado. Tudo começa a ficar embaralhado. E aí a alimentação é ruim, não gera os nutrientes, né? Acredito eu aí que ela precisa. E aí como é que essa pessoa vai ser funcional?
Olha o equilíbrio, a sinergia das coisas, né? Então, muitas vezes, quando eu identifico também que existem questões que podem afetar e sempre afeta, eu sempre indico, procura um nutricionista, procura fazer essas mudanças, que isso tudo auxilia nessa questão que você quer trabalhar, que é a depressão. Então, a gente vai trabalhar aqui a questão emocional. Mas se você talvez não criar uma nova rotina, uma nova mudança de processos, tanto da fisiologia quanto da alimentação, talvez isso aqui pode ser que resolva, mas você vai ter outras questões aí envolvidas. E falando nessa questão ainda, pegando esse gancho da mudança de hábito que você falou, é interessante ver que a hipnose, inclusive, vamos supor aqui que você não tem nenhuma questão, nenhuma queixa emocional, tá tranquilo, a sua dificuldade é só em manter o foco, por exemplo, num plano alimentar novo, porque a sua saúde está com alguma questão envolvida. A hipnose pode te ajudar também nisso, ajudar você a ter foco na sua rotina, né? Porque a gente entende o seguinte, que o nosso cérebro é uma maquininha de economizar energia, ele gasta muita energia do corpo. E aí aqueles processos que já estão automáticos, seja a falta de exercício ou alimentação ruim, ele tende a se manter ali, porque ele não quer fazer essa mudança. Então, um plano alimentar novo requer o quê? Uma mudança ali, até nas coisas que você vai comprar, cozinhar, talvez para você mesmo, talvez você não tenha esse hábito, você precisa fazer toda essa mudança no seu dia a dia. Seu cérebro já está acostumado com uma rotina e falar, não quero. Então, a hipnose vem também como uma ferramenta facilitadora para poder ir lá e falar para o seu cérebro, vamos começar a mudar isso aqui melhor. Para a pessoa ter mais foco, para ela ter mais, vamos dizer assim, força de vontade para fazer essa mudança. Exatamente. E aí ela começa a fazer essa mudança, talvez, sem muito o peso disso, né? Porque às vezes mudar para uma pessoa é muito pesado. Mas é o chocolate, a necessidade, eu gosto de pizza, quer comer tudo em excesso. É o que a Sam falou, não é que não pode, mas talvez isso prejudique no longo prazo ali aquele degrau que você quer, aquela nova caminhada que você está dando. Então a hipnose também ajuda, olha como, né, de novo essas coisas se unem, nesse ponto de você trazer essa nova rotina, esse novo hábito, com um pouco mais de facilidade, sem tanto aquela demanda de energia do cérebro. Então até nesse ponto é interessante a junção dessas informações. Sobre os alimentos sem agrotóxicos, que você falou, né? Alimentos orgânicos. E aí? No mundo perfeito, todos comeríamos, né, sem agrotóxicos. Mas, infelizmente, não estamos no mundo perfeito. E no Brasil é liberado uma quantidade de agrotóxico ridícula, assim. Então, assim, é bem complicado. Se a gente não tem escolha, a gente come. Não tem muita escolha, come. Entre comer um alimento, uma bolacha, um alimento que você compra no mercado, e comer. Eu sempre dou esse exemplo, mas tem que explicar bem explicado. Um alimento que você compra na feira, por exemplo, uma fruta, uma verdura, um legume, é muito, mesmo, infelizmente, tem agrotóxico, é melhor comer esse do que comer o que você desembala, né? Melhor. Mas se a gente não tem escolha, né? Quem pode, compra. Tem paciente que compra. É um sonho, né? Assim, eu recebo fotos incríveis da cor dos alimentos que ela compra. É a coisa mais linda. O cheiro é diferente, né? Eles geralmente são mais cheirosos, porque é o alimento se defendendo como ele consegue, né? Já que não tem agrotóxico, ele se defende como ele consegue. Então ele é mais cheiroso, ele é mais colorido. Ele se defende dos predadores daquilo desse jeito. Mas se não dá, não tem como. Se você consegue comprar, sei lá, uma coisa que seja, uma cestinha que seja, já é alguma coisa. É um processo. Eu falei que na minha vida eu quero um dia comer só orgânico e sem agrotóxico, mas eu vou chegar lá. E para entregar em casa ainda, né? Eu quero que entregue em casa, eu sempre falei isso. Você sabe disso? Eu sei. Eu quero que chegue na minha porta. O orgânico vai chegar em casa ainda, gente. Não é só orgânico, não. Eu vi que a Eli perguntou do atum. Sâmia, atum enlatado é prejudicial para a saúde? Então, depende. Se você for hipertensa, né? Porque geralmente eles têm como conservante o sal. Então, assim, hipertensos, depende. Tudo depende. Tem o jeito certo. Hoje um paciente, eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Ele veio me perguntar sobre a sardinha. Inclusive, depois que a gente terminar, eu preciso responder para ele. O que acontece, né? É um peixe interessante de se comer, né? Quem come peixe. Mas, ontem, conversando com uma turminha, eles estavam falando do novo documentário que fala sobre o fundo do mar. E parece que falaram alguma coisa sobre o atum e sobre a sardinha, não sei. Então eu preciso assistir. Não gosto de documentário, mas eu vou ter que assistir. Pra saber o que é. Tá bem.
Porque parece que não é, assim, o jeito que chega na nossa mesa, né, na nossa prateleira, não é dos Uhum, melhores. Então, assim, uhum, depende do que você quer, né? Se você não tem escolha e você ou é isso, ou é, sei lá, um presunto, come isso. Mas se você puder não comer o peixe fresco para quem come animais, melhor, sempre entendeu? melhor, A né? conserva é a mesma coisa. Ela é o que não é hipertensa. Ah, você eu sei, né? Você é toda magrinha. Mas é um exemplo. Ó, Isso, esse aí. Sea Experience, esse mesmo. Eu preciso o, assistir. o Ale mandou aqui perguntando se intestino preso tem relação com o psicológico. Ale, vou falar aqui do ponto de vista da hipnose, tem vários casos que sim, tá? Não só o intestino preso, como a síndrome do intestino irritado aí, e a Sandra já falou algumas vezes sobre isso. Muitas vezes tem questão que está relacionada sim, tá? Você trabalhando muitas vezes a questão emocional e, claro, com alimentações para te auxiliar nesse processo, a chance é grande de você ter uma, talvez se não resolver, mas ter uma melhora aí bem grande, tá? Mas tem muita relação, né? Sandro, do seu ponto de vista aí, o que, que você É tem a dizer? exatamente isso. Assim, você deu o exemplo da síndrome do intestino irritável, que a gente chama de SII. Falando com Uhum. a paciente ontem, eu estava tentando explicar isso para ela, porque é uma que não faz terapia e precisaria muito de fazer algum tipo de terapia. Porque a síndrome do intestino irritável, por exemplo, é completamente emocional, né? Completamente. Mas, claro, foi o que você falou agora há pouco. Se você trata o emocional e não trata a alimentação, vai ter uma hora que não vai dar certo. Se você trata a É, alimentação e não trata o emocional, é a mesma coisa. É a perfeito. mesma coisa. Então, se a gente não unir as profissões, o paciente ele chega até um pedaço do tratamento. Vai Uhum. faltar coisa. Claro, não é para todo mundo, né? Assim, Claro. depende. Mas Sim. essa daí é uma clássica, que precisa de uma bela de uma ajudinha de terapia. E tem casos na hipnose que fala sobre a questão do intestino irritado de pessoas que resolveram a questão, não só com a hipnose, mas com esse conjunto de coisas, né? A hipnose mais a alimentação. A Rô falou aqui que toma chá sem açúcar, eu também, muito bom. O estresse pode ou adicionar uma compulsão, muitas vezes, né? Ou tirar o apetite. Essa é a Sim. desregulagem que a gente fala, né? Que pode acontecer por causa do emocional ou aquilo. A alimentação tá ruim, desencadeia no emocional, o emocional gera o estresse com mais facilidade. E aí a gente às vezes acha que é o estresse, mas tem... Gente, é um círculo. Aonde começa É, isso daí, às vezes nem importa. Você tem que tratar os dois, tá? Na começar de algum dúvida, lugar. quanto mais frentes você atacar, maior a sua chance de ter uma Sucesso no melhora, tratamento. inclusive, e sucesso, melhora percebida, inclusive, né? Azeitonas em conserva, você falou sobre a hipertensão, né? Essa minha paciente Aqui, da fibro, eu vou com ela até onde eu conseguir, mas se ela não começar algum tipo de tratamento, não vai dar. Não vai dar. é, Eu só vou conseguir até um pedaço. Principalmente porque a alimentação na fibro, ela é extremamente restrita. Não gosto de alimentação uhum, restrita, mas nesse caso específico, é tipo diabetes. A gente tem que cuidar uhum, não posso sim. ser negligente. Então, vai ter uma hora que vai faltar. Então, eu vou entrar nesse assunto com ela, com certeza, não vai ter jeito. E isso que você está falando vai muito de encontro com o que eu falo sempre para os meus clientes. Olha, meus braços, eles chegam até aqui para te ajudar. Você tem que esticar o seu e fazer a sua parte, senão não muda. Com Né? certeza. A Thaís colocou aqui, concorda com a Pri, café sem açúcar é um progresso e eu consegui. A É Thaís, verdade. parabéns. E mandaram aqui, Edu, obrigado. O documentário, alguns peixes japoneses que chegam aqui são criados no Chile. Salmão, por exemplo, a gente tem muitos casos. O salmão a gente já tem aqui também. Ou seja, Tem, ele não tem agora a tem umas quantidade criações, né? de ômega que ele diz ter, porque o daqui, o nosso mar aqui é diferente, nossa água daqui é diferente de onde ele é criado. Então tudo depende do Exato. entorno, do ambiente. A Complicado. Daisy colocou aqui o quê? Alimentação, meditação e mentalização, começando a fazer efeito e melhora o quadro da SI. Exatamente. Então, aqui você já começa a ver que entra ainda mais naquilo que a gente falou sobre o círculo, né? Que esse círculo tem que Sim. rodar. Hoje, Sam, quando você atende, aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Quando você atende esses clientes, esses pacientes, no seu caso, que você percebe ali que tem questões emocionais envolvidas, tá? Qual é o seu processo ali com eles, diretamente, vamos dizer assim? Você Eu já fala dei para seu eles, telefone para olha, vários. alguns eu sei,
Mas você... Porque eu acho que é importante. Às vezes a própria pessoa não tem essa percepção dela, né? De que, olha, tem uma coisa emocional que está acontecendo aqui. E é complicado. Porque não é todo mundo que está aberto para ouvir, porque acha que... Eu não sei por quê. As pessoas acham que isso é um problema psiquiátrico. E tem os casos de problemas psiquiátricos que precisam ser tratados com o psiquiatra, que é o médico, e tem os problemas que dá pra gente tratar com as outras profissões também, né? Então, o psiquiatra, ele vai te medicar. Tem psiquiatra que faz análise, né? Mas não são todos, mas eu sei que tem. Mas, assim, se a gente não... que nem você falou, né? É um círculo, né? A gente não sabe onde começa e onde termina. O importante é, se descobriu uma coisa, você foca nisso. Então, começou porque eu descobri que era, sei lá, eu tava com depressão. Beleza. Você foi lá e começou a tratar. Olha, aí o profissional, no caso, você fala assim, olha, então, precisa procurar ajustar sua alimentação, né? Então, aí você agrega. E aí a gente vai agregando. Independente de onde começou, o importante é a gente resolver, né? Não importa como começou, o importante é como vai acabar. Né? E se você não resolver, não vai acabar. E vai continuar uma bola de neve que, quando você vai ver, virou uma avalanche. E a avalanche é mais difícil de segurar, né? Porque aí o problema vem muito grande. Então, é isso, assim. Os que dá para conversar, para falar, procure uma terapia, eu falo. Tem uns que eu tenho que primeiro amaciar o terreno, criar os gatinhos, para depois falar. Mas, assim, eu já dei seu telefone para milhares de pacientes. Você sabe que eu vivo te falando, te mandei para tá paciente, tá paciente. Porque precisa, não adianta, senão o nosso processo vai até a metade só. Ele vai precisar de um empurrãozinho, né? O exemplo que você deu daquele outro paciente que a gente trabalhou uma outra questão e ele veio desenvolvendo várias outras coisas. Porque, gente, precisa entender que tem conexões neurais aqui funcionando, às vezes, ao mesmo tempo. E às vezes uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, quando a gente trabalha aquilo, desencadeia uma série de novas reações muito mais positivas. O cérebro, nossas ideias estão todas conectadas de diversas formas. Se a gente não consegue trazer essa percepção, fica muito complicado. Fica muito complicado. Eu também indico sempre o seu telefone para a galera, e muitas vezes eu vejo que aí entra nisso que a gente está falando. Não importa onde começou o ciclo, tá? O importante é que você identifique alguma coisa. E tem um outro caso também que acontece, e eu acredito que deva acontecer com você, que é as famosas dores que a pessoa, você citou um pedacinho disso lá atrás, mas eu vou trazer agora, são aquelas dores que as pessoas já se habituaram a ter. Então a pessoa acha que ela é assim. Ah, não, meu estômago, eu tenho dor no estômago o tempo inteiro, é assim mesmo, a vida inteira foi assim. Calma. Se você se adaptou à dor, ainda é mais complicado. Perceba essa dor, você tem que olhar o tempo todo para você para começar a entender o porquê que ela está ali. E aí pode ser uma questão emocional, uma questão de alimentação, ou os dois juntos, né? Normalmente os dois podem potencializar-se aí nas atividades, mas não é assim, eu sempre foi assim e acabou. Gente, vocês não têm um negócio que vocês nasceram com ele, ou sei lá, nasceu sem um membro, ou passou a ter aquilo a partir de um determinado tempo, ainda que muito jovem, significa que aquilo começou por algum motivo, seja emocional ou de alimentos, ou alimentos que ao longo do tempo foram trazendo aquelas questões, tá? Então, essa questão de se acostumar com a dor é muito complicado. Eu acho que tem que olhar sempre assim, para dentro de si. Tá doendo? Trabalhar em várias frentes, como a gente está falando aqui para vocês, tanto no emocional, quanto a alimentação, quanto o exercício também, porque aquilo pode ser alterado. Tá? Aquilo pode, de repente, sim, ter pelo menos um quadro de melhora se não resolver a questão. Então, procurem, sim, ajuda, faça a união dessas ferramentas todas. Né? Aqui nós estamos trazendo a nutrição, a hipnose como ferramenta de terapia, mas tem lá o nosso grupo da PNR que a gente traz lá a medicina oriental, tem também o Caio ali falando da parte fisiológica, até um pouco de exercício. Tem que atacar essas frentes todas. Mudança de hábito requer foco, concentração, é um trabalho de formiguinha, é aos poucos. Mas a primeira coisa que vocês precisam é um processo. Mas a primeira coisa que precisa ficar clara é olhar para si, entender que tem algo ali que não está funcionando como deveria. E o segundo, não é o segundo, mas eu acho que o passo que anda junto com esse é querer mudar. Tá? E entender também que assim, não adianta nada vocês
buscarem a nutricionista, buscar a terapia e não tem milagre. Não é a nutrição ou a Sâmia ou a hipnose ou eu que vamos criar o milagre de resolver o seu problema estalando o dedo. Existe um processo a ser trabalhado e essas ferramentas vêm para facilitar esse processo de mudança. Então é importantíssimo que vocês queiram dar o primeiro passo e aí sim busquem todas as ferramentas possíveis para trabalhar nessas questões. Isso é o diferencial, é querer e passo de formiga, um passo de cada vez. É estar disposto, total. Sem isso nada muda, né? Ninguém muda o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo, mas a gente pode usar essas ferramentas e o auxílio desses profissionais, tipo o Sâmia, tipo eu e outros, para nos auxiliar nessa caminhada, não precisa andar sozinho. Ah, e outra coisa que você falou lá atrás, que eu tava para falar e lembrei agora que você falou isso de novo, do ninguém anda sozinho, é que você falou assim, pô, não precisa fazer sozinho, né? Sozinho a gente pode até ir muito mais alto, mas em conjunto a gente pode ir muito mais longe, a gente caminha mais tempo um ajudando o outro, um contribuindo na vida do outro, né? Então, você quer agregar mais alguma coisa, algum comentário aí pra galera? A gente já vai partindo pros finalmente. É assim, ó, dependendo do seu objetivo, é sempre importante procurar mais de um profissional. Tanto que os profissionais indicam, né? Ó, procura o fulano. Não o fulano especificamente falando a pessoa, Sim. mas a profissão, né? Porque isso pode ajudar demais o seu tratamento ou a chegar no seu objetivo, né? Uhum. Então, tudo depende, foi o que eu falei, tudo depende aonde você quer chegar e o quanto você está disposto a talvez abrir mão de algumas coisas ou ter que ao invés de abrir, ou o oposto de abrir mão, né? Você vai ter que introduzir novos hábitos que não são fáceis, mas são possíveis para chegar no seu objetivo, né? O quanto o seu objetivo é forte o suficiente para te mover para chegar até eles. A questão das doenças, principalmente, se não tiver equipe multi, não adianta. Assim, o passo é muito já é de formiga, vai ser mais de formiga ainda. Né? Não, assim, eu parei de falar sobre milagres, né? Porque, graças a Deus, os pacientes já chegaram todos evoluídos. Mas, assim, milagre só Deus. É o que eu sempre falo. Né? Antigamente eu queria usar uma camiseta, não faço milagres. Porque a galera vai me procurando no hospital, gente, é impressionante. Não é assim que funciona, né? Eu quero ser que nem você, Nutri. Eu ouço tanto isso. Aí eu falo, o que você está disposta a abrir mão? Porque eu abro mão, mas porque eu quero. Verdade. Né? Eu abro mão porque eu quero. Ou eu deixo de abrir mão, eu faço coisas, talvez eu não queira fazer. Né? Mas eu faço para chegar no objetivo que eu busco. Então, o quanto é forte o seu objetivo. E milagre a gente não faz. A gente vai te auxiliar, vai deixar talvez o preto no branco. Né? Vai deixar mais transparente para você enxergar. Mas quem vai caminhar, foi o que eu falei para o meu paciente hoje. Eu fiz 25%. Quem fez o restante foi você. Então, assim, eu só te dei o caminho. Quem andou foi você, não fui eu. Né? E para um outro paciente eu falei assim hoje. Então... Para outra paciente eu falei assim, olha, se você não olhar para o seu cocô, não sou eu que vou olhar. Você precisa saber o que acontece com você. Eu não posso te dizer o que acontece com você. E esse é um exemplo, né? Porque o seu corpo, ele fala. Se você não observar os sinais que ele fala, você não vai ouvir nunca. Mas assim, por mim a gente fazia eu sempre te falei, a gente fazia um super pacote. Se passar comigo, tu passar com você. E vice-versa. Porque isso dá um plus. Isso dá um plus, assim, pro atendimento, pro objetivo da pessoa. Nossa, nem se compara. Acho que a gente pode fazer um negócio aí, passar com você já ganha pelo menos uma avaliação comigo. Aí na avaliação seria legal. Eu topo. Vambora, vamos ajustar essa parceria aí que vai ficar bacana. Às vezes só a avaliação já dá uma chacoalhada no cara, né? Com certeza. Ele fala, avaliação... já tem que mudar isso aqui. Né? Não, e a pessoa vai começar a perceber também o poder que está ali, vamos dizer assim, da mente dela, de que ela é capaz de mudar. Porque quando a gente fala de motivação, que é a força de vontade para seguir aquele objetivo, isso está no campo do que a gente chama ali no modelinho da mente de consciente. E é fraco muitas vezes essa energia. Por quê? Porque os hábitos estão lá mais profundo, mais enraizados, eles vão funcionar automaticamente, a sua mente já automatizou, ela fala assim, ela vai brigar com você, ela fala assim, não, você não vai mudar esse hábito porque isso gasta energia. Dá trabalho. Então, uma terapia com a hipnose, ela te ajuda a mostrar para sua mente, fala assim, não, a gente vai mudar de hábito sim, e fica tranquilo que você não vai gastar tanta energia. A gente muda lá no profundo, no subconsciente, isso facilita o processo da pessoa caminhar mais rápido para aquele objetivo dela, porque ela não vai ter que usar a energia mental da motivação. Então,
gente, tem outras saídas. Mudar um hábito é complicado se você for fazer sozinho, muitas vezes. Tem gente que não, igual você falou. Às vezes o médico chega pra você e fala assim, ó, se você fumar mais esse cigarro, você morre. A pessoa para na hora. Porque o susto é tão grande que a motivação às vezes vem ali no talo, tá? Mas às vezes não é todo mundo tem essa facilidade. Então, você precisa usar outras ferramentas para te ajudar, inclusive, nessa mudança de processo. Para ajudar o seu cérebro a não gastar tanta energia e fazer a mudança que é necessária. Ó, a Rô mandou um sucesso para nós. Obrigado, Rô. A Dani mandou rapidinho aqui uma época de Páscoa, chocolate, qual o melhor? E aí, meu filho? Essa Foi parte a eu deixo Dani? para você. Foi a Dani, óbvio, né? Minha irmã. Dani, se fecha. Não ferra o rolê. Depende. Que nem, vou dar um exemplo, tá? A paciente tá com herpes. Não pode comer cacau, porque piora. Ou você tem, não pode, não é legal, entendeu? Vai te piorar, pode. Vai te piorar a situação, né? Então, assim, nem sempre o mais quantidade de cacau é melhor. Depende. Dani, depende, essa é a minha resposta. E outra coisa, viu? Chocolate tá caro pra caramba. Compra um outro negócio aí mais saudável. A fruta, legumes e verduras tá mais em conta. Eu escuto um monte de gente falar isso. Ah, mas se alimentar direito é caro. Caro é ficar comprando pizza e comprando, sei lá, doce, besteira. Galera, considerações finais aqui. Se vocês tiverem... Quem não segue a Sâmia ainda, pelo amor de Deus, corre lá e vai seguir. Ela tá trazendo sempre um monte de conteúdo aí interessante. As postagens dela são sempre motivadoras, porque ela tá sempre lá fazendo exercício, se alimentando direito. E, gente, se vocês seguirem o exemplo dela, vocês vão chegar ali, ó, no jeito que ela tá. Bem, no shape, se alimentando direitinho e mudando os hábitos, tá? Então, quem não segue a Sâmia aí, siga lá as redes, entra aí, adiciona. Sam, obrigado por finalmente aceitar o meu pedido dessa live e conseguir fazer, tá? Obrigadão. Vamos ver se a gente marca mais, se a galera pedir aí. E meu primo mandou aqui um final. Lição de vida, sempre observe o seu cocô. É a mensagem que é importante, Luquinhas. Tamo junto. Então, a todos vocês, muito obrigado. Valeu, essa live foi sensacional. Gostei. E, ó, vamos fazer mais, hein? Sam, considerações finais pra gente finalizar aí. Bom, obrigada por quem esteve aí com a gente. Já que vai ficar gravado melhor, porque dá pra gente mandar depois pra galera. Se ficarem com dúvida, escrevam, tanto agora quanto nesse nosso projeto, né, com os meninos. Mandem as perguntas, a gente responde, né? A ideia é essa, ou busca estudar para isso. E é isso, assim, acho que hoje a gente fez mais um por cima, né? Dá pra gente aprofundar em assuntos específicos. Com certeza. É muita coisa, porque as profissões são muito, assim, se juntam muito, né? Se juntam muito, Sim. Não tem o que falar. Elas se agregam bastante, então dá para falar muita coisa. Mas é isso, quero agradecer quem pôde assistir. E se tiverem alguma dica, alguma ideia ou pergunta para mandar. E não queria ter enrolado, mas deu certo. Não, e a gente vai fazer mais, vamos conversar dessa parceria aí. Galera, que vocês que procurarem a Sâmia também para essa questão aí dos planos alimentares, se quiser saber um pouco mais sobre hipnose, ela tá sempre indicando. Mas, ó, vocês podem também me adicionar, me seguir, mandar perguntas lá no meu direct que eu respondo. O que a gente puder fazer para ajudar vocês a equilibrar essa balança, pode contar aí conosco, tá bom? Com certeza. Beijo grande a todos que participaram. Boa noite. Sam, obrigado. Você eu vejo na sexta, eu acredito, né? Amanhã eu tenho atendimento. A gente vai se falando. Galera, beijo, obrigada. Um abraço. Beijo, gente. Tchau. Tchau.